Novembro 9 é um dos livros mais intensos e mais emocionantes da autora. Ele começa com um romancezinho clichê até lá para os seus 54, 55%. Mas depois, quando o livro termina, quando você fecha assim o livro, ó, fica assim, desse jeitinho, paralisada, pensando na morte da Bezerra por alguns minutos, porque é um soco no estômago. Vou contar pra vocês o que é que eu achei do livro, mas antes eu vou contar um pouquinho sobre ele, como é a história e sobre os personagens. A trama gira em torno de dois personagens principais, que é a Fallon e o Ben. Fallon é uma jovem que está tentando reconstruir a sua vida depois de um acidente. Ela era atriz, então essa parte da beleza importava muito, né, na carreira dela. E teve um acidente que foi um incêndio, onde ela teve queimaduras em 30% do corpo. Então pegou o rosto, pegou um pouquinho do pescoço, até o seio esquerdo e o braço inteiro. Então isso acabou afetando bastante ela. Ela começou a ter problemas de autoestima, não gostar do próprio corpo, usar roupas que não valorizava só para esconder, roupas de manga para esconder as suas cicatrizes e tal. Já o Ben é um aspirante a escritor que cruza o caminho dela. É um personagem um pouco complexo, mais complicado, cheio de camadas, mas bem atencioso, prestativo, parece ser o homem perfeito no início. E o início da história começa com eles dois se conhecendo. A Fallon, ela está no restaurante com o pai e ela marcou nessa data 9 de novembro, porque é o aniversário, meio que o aniversário do acidente, o aniversário do incêndio. Nessa data, ela sempre fica triste, porque lembra, e aí ela marcou de se encontrar com o pai no restaurante. Lá conversando com o pai, dando a notícia de que vai mudar para Nova York, para a melhoria da carreira dela, para tentar uma coisa nova, porque desde que teve o acidente e ela ficou com as cicatrizes, ela acabou perdendo o emprego de atriz. Só que o pai, ele não incentiva ela. Ele acha que ela não é capaz de conseguir continuar a carreira de atriz, justamente pela aparência. Não fala diretamente isso pra ela, mas dá algumas indiretinhas, sabe? Aquela pessoa inconveniente. Aí eles estão lá conversando sobre isso, ele tentando meio que desmotivar ela, pra ela não se mudar e tal. Aí ela acaba ficando um pouco nervosa e vai ao banheiro. E tem um detalhe importante, quando ela vai ao banheiro, ela percebe que um carinha que tá em outra mesa olha pra ela. E isso chama atenção porque no início ela havia falado que notou que as pessoas não sustentam o olhar. Talvez pelo incômodo de olhar para a cicatriz, ela acha que as pessoas se sentem incomodadas. Então meio que as pessoas olham, vê que ela tem um rosto com muitas cicatrizes e vira o rosto. E aí esse rapaz, ele olha e ele fixa o olhar, ele não tira o olhar dela. Quando ela volta do banheiro, para voltar para a mesa com o pai, ele continua olhando para ela, então ela meio que esconde, coloca o cabelo na frente, porque ela tem bastante vergonha das cicatrizes. E, de repente, esse cara aparece lá na mesa e fala: oi, eu sou o namorado da sua filha, cheguei atrasado. E ela fica: ué, como assim? Se ela não tem namorado. Aí ela percebe que ele tá fazendo isso pra ajudar ela na conversa, porque o pai está sendo inconveniente. O pai também cobra um pouco dela sobre a questão romântica, e ela fala que depois do acidente nenhum rapaz olhou pra ela. Enfim, ela entende que ele tá querendo ajudar na conversa e segue a deixa dele e finge que é o namorado dela mesmo. E aí quando acaba a conversa deles três, ela passa o dia com o Ben. Eles passam o dia juntos, se conhecendo, curtindo. Só que, infelizmente, o dia que eles estão se conhecendo é o último dia dela na cidade. E aí, ele quer manter o contato, pegar o número, pra manter o contato mesmo. Só que ela não quer, porque na mente dela ela não quer se apaixonar, por causa de um conselho que um dia a mãe deu pra ela, que até os 23 anos a mulher ela não pode se apaixonar, ela tem que viver pra se descobrir, pra se amar, pra ser independente. Aí eles fazem meio que um acordo, já que é assim, todos os anos a gente vai se encontrar todo dia 9 de novembro pra se rever, né? Até dar 5 anos, porque daqui a 5 anos ela vai fazer
23 anos. Então ela poderia se apaixonar. E eles marcam de, durante 5 anos, se encontrar todo dia 9 de novembro. Aí ela bloqueia todas as redes sociais deles dois para não terem contato. O número de telefone também não tem. Então, basicamente, o único contato que eles têm é no próprio dia 9, quando ela vai à cidade dele e eles se encontram no mesmo restaurante de sempre. A narrativa ela é dividida em duas partes, que é a parte narrada por ele, a parte narrada por ela, que é bastante interessante porque você consegue ver o ponto de vista dos dois personagens. E até os 54, 55% eu tava estranhando, porque o personagem ele estava perfeito, não tinha acontecido nada de errado, ele não tinha feito nada com ela, não tinha decepcionado ainda. E para quem conhece, a escritora ela costuma criar personagens meio duvidosos, enfim. Até os 55% foi um romancezinho fofinho, clichê e tal. Só que a partir dos 55%, tudo que não aconteceu do 0 até os 55 acontece assim, ó, uma coisa atrás da outra, muitas coisas. E a partir disso acontecem duas decepções. O personagem ele decepciona duas vezes. A primeira decepção é um pouquinho menor até, não é um crime, não é uma coisa, nossa, que crime. Mas não foi uma coisa legal. Já a segunda é o ponto alto do livro, é a coisa que tem mais impacto e que faz muitos leitores não gostarem do personagem, que acontece um pouquinho mais pra frente. Inclusive eu já vi algumas resenhas negativas justamente por conta disso, por conta do personagem. Ele divide muitas opiniões e muita gente dizendo que não perdoaria o que ele fez, que jamais manteria um romance com o cara que fez tal coisa. Enfim, até sobre romantizar, porque a escritora está romantizando depois de tudo que o cara fez, ela continuou com ele. Mas, de verdade, eu não acho que ela esteja romantizando. Tem que levar em consideração que a coisa ruim que ele fez foi há 5 anos. Foi há 5 anos. Em 5 anos a gente muda bastante, principalmente porque 5 anos atrás ele era um adolescente e hoje é um jovem adulto, né? Então essa fase de adolescência para a fase adulta, a gente muda muito, amadurece muito. Por isso que eu não acho que seja uma questão de romantização, e sim de amadurecimento mesmo. Eu não achei que o Ben é o vilão da história, mas também não achei que ele é o herói. Ele é um ser humano. Durante esses 5 anos vai acontecendo coisas. A cada ano a gente vai ficando... Ah, será que eles vão se encontrar? Será que ela vai? Será que esse ano ele não vai? Será que esse ano ela não vai? A gente fica com essa expectativa, por isso o livro parece muito fluido. Dá pra ler de uma vez só. Eu li ele em 4 dias, porque eu não costumo ler tudo de uma vez só, assim, eu gosto de separar um pouquinho por dia. Mas pra quem gosta, em uma sentada você já consegue terminar ele. Ele é bem fluido e sempre gerando aquela curiosidade do que é que vai acontecer a cada ano. E a cada ano, menina, acontece cada coisa. Acontece muitas coisas depois dos 55%. E sobre o livro, em geral, eu favoritei. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Não pela escrita, ou pela história, ou por amar os personagens. Mas eu não sei qual é o critério que vocês usam para favoritar um livro. Eu uso quando o livro me toca. Então, por exemplo, eu senti dó, eu senti pena da personagem por ela estar com a autoestima muito afetada. Eu senti tristeza porque tem uma carta de suicídio. Então eu senti tristeza pela pessoa que foi, pelas pessoas que ficaram sofrendo por ela. Eu senti raiva do pai da personagem principal, o homem inconveniente. Então o livro fez me sentir muitas coisas. Eu senti muitas coisas. E quando o livro faz eu sentir muitas coisas, eu dou 5 estrelas favoritadas. Teve uma coisinha, assim, uma coisinha pequena que me incomodou, que foi logo no início, quando os personagens principais eles se conheceram. Ela vai para um encontro, eles marcam um encontro e a todo momento ele ajuda ela a melhorar a autoestima, diz o quanto ela é linda, que as cicatrizes não importam, essas coisas assim, que é bem legal, né? Pra pessoa se sentir bonita ainda. Só que
Ela não gosta de usar blusas que mostrem o braço. Então as blusas são até aqui, justamente para cobrir a cicatriz. E ele pede para que no encontro ela use um vestido que mostre mais o corpo. E ela diz que não quer, ele fica insistindo de forma um pouco educada no início. E ela continua dizendo que não. E aí ele diz que, como ele vai pagar o jantar, ele tem direito de escolher o que ele quer ver na frente dele. No caso, ela ia vestir, ele ia ficar na frente dela, né, os dois jantando. E por isso ele disse, eu tenho direito, como eu vou pagar o jantar, eu tenho direito de escolher o que é que eu quero ver na minha frente. Eu não sei se foi uma brincadeira do personagem, eu não peguei isso. Mas se foi também, eu achei inconveniente, porque foi no dia que eles estavam se conhecendo. Quando você tem um relacionamento de anos com a pessoa e faz alguma brincadeira do tipo, eu até acho que poderia ser, mas uma pessoa que está acabando de se conhecer, eu não achei legal. Eu falei, não, querida, podia ter retirado essa parte. Desnecessário. Então, só essa única coisinha que eu não gostei do personagem, mas de resto, tudo certo. E eu separei aqui... Eu separei aqui 4 pontos e que esse livro me fez refletir sobre, anotei para não esquecer, vou contar para vocês. O primeiro é sobre o poder do perdão, tanto dos outros quanto de si mesmo, porque no final tem um desentendimento, ela pede desculpa para ele pede para ela, mas no fundo é porque, é spoiler, eu não posso falar muito, mas eles acabam se perdoando. Ele se perdoa e ela se perdoa também. Então, deu para refletir um pouco sobre a questão de perdoar tanto o outro quanto a si mesmo. O segundo ponto é sobre as marcas físicas e emocionais que o trauma deixa. Porque no decorrer da história, você percebe que o fato de ter cicatrizes afetou muito a autoestima dela. Trabalhava como atriz, então acabou perdendo o emprego. E isso ficou na mente dela, tanto que ela tinha vergonha quando via alguém na rua, ela colocava o cabelo assim para tampar a cicatriz. E a gente vai percebendo o quanto isso afeta a questão da autoestima, né? Às vezes uma coisa que ninguém nem percebe, nem liga, mas para a pessoa mesmo afeta bastante. E sobre a gente ter um pouco mais de empatia e entender essa pessoa também, né? O terceiro ponto é sobre a importância de amadurecer antes de se entregar completamente para alguém, que foi o conselho da mãe dela. Muito bom. Até tem uma parte, eu esqueci de marcar, mas que ela disse que antes de você... Eu vou deixar aqui a frase embaixo, eu esqueci mesmo. Só que a mãe aconselha ela de pelo menos completar 23 anos antes de se envolver com alguém. Não que seja ruim se envolver com alguém, né? Mas a mãe aconselha que ela se conheça, que ela seja feliz com ela mesma, que ela seja uma mulher independente. Então isso foi muito bom e serve para todo mundo. Aliás, não só para mulheres, para homens também. Primeiro você se amar, primeiro você se conhecer, antes de você querer se completar com outra pessoa. E o quarto ponto é como o tempo pode ser um aliado no processo de reconstrução pessoal. Porque ao longo do livro você vai percebendo que eles vão amadurecendo, vão se curando. Ela tem algumas feridas, ele também tem algumas feridas de origens diferentes, mas os dois têm algumas questões ali. E ao longo da história você vai entendendo, por isso que é bom ter as duas visões, né? Eu gosto quando tem a visão dos dois personagens. Você vai entendendo o que cada um passou e ao longo da leitura você vai percebendo como eles vão se curando, porque o livro acontece durante 5 anos. Então, resumindo, eu gostei bastante do livro, favoritei. Indico para quem gosta de romance clichê, também indico para quem gosta de romance com drama, porque tem as duas coisas, é uma mistura muito boa. Tem romance clichê, tem drama e tem muitas reviravoltas.